Olá pessoal, aqui quem fala é o pastor Alex Oliveira e nós vamos dar continuidade nas nossas aulas sobre a epístola que Paulo escreveu aos Colossenses. E como venho falando em todas as aulas, a gente está usando aí como um subsídio esse livro, A Supremacia e a Suficiência de Cristo, de Augusto Nicodemos, tá? Nada substitui a palavra de Deus, mas é um material riquíssimo que nós podemos extrair dele muitas boas coisas e também, desde já indico a leitura desse exemplar, tá certo? Na descrição desse vídeo vai ter o link para você clicar e ir até a plataforma da Amazon e adquirir o seu livro, tá bom? Deixe seus comentários, curta a nossa aula, compartilhe nos seus grupos de amigos, tá certo? E o principal, se inscreva, assista o vídeo até o final, porque você vai fortalecer o nosso canal e vai nos dar oportunidade de levar muito mais conhecimento para todos. Lembrando também, meus amados ouvintes, que o nosso intuito aqui não é debater pensamentos teológicos, tá certo? A gente está fazendo essa videoaula, essa série de aulas sobre Colossenses, para edificar aqui um grupo de irmãos da igreja local, e aí a gente subiu para o nosso canal para também abençoar todos aqueles que nos encontrar, tá certo? O propósito da nossa página no YouTube está aí na nossa capa principal, você pode acessar também, tá? E assistir todos os demais vídeos, tá bom? Canal Reino e Cruz, para a glória de Deus. Vamos lá. Essa segunda parte que nós iremos trabalhar está lá no capítulo 1 ainda, do verso 24 ao verso 29, que nós iremos falar da missão de Paulo e o mistério do Evangelho, não é? Então, retirando do livro e fazendo a releitura do livro de Augusto Nicodemos, ele diz a seguinte coisa. Segundo o livro da Supremacia e Suficiência de Cristo, na página 52 e 53, o apóstolo está dizendo aos Colossenses que está preso, mas se alegra por isso, pelo fato de cumprir a missão que recebeu de Deus. Ele vê seu sofrimento como o completar do que resta das aflições de Cristo pela sua cruz, para que por meio da proclamação do Evangelho, o Senhor chame os seus eleitos para fazer parte da igreja. Eu quero me ater mais essa parte A desse parágrafo que está aí. O apóstolo está dizendo aos Colossenses que está preso, mas se alegra por isso, pelo fato de cumprir a missão que recebeu de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, igreja, vocês, não fui eu que fundei essa igreja aí, mas é fruto daquilo que eu venho fazendo, daquilo que eu entendi, né? Cumprindo a minha missão. Isso é importante, né, irmãos? Que nem sempre nós abrimos a congregação, ou o ponto de pregação, ou o campo missionário, mas nós estamos ali desejosos a comunicar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E muitas pessoas, às vezes, não têm entendido isso, porque quando Paulo diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, escrevendo aos Filipenses, ele não você tem que entender por que ele está dizendo isso, né? Ele sabia passar escassez como abundância, sabia sofrer, estar livre, né? O tempo de chorar, o tempo de se alegrar. Ele padeceu de fato. Depois de Jesus Cristo, Paulo foi o homem que mais padeceu aí pela obra do nosso Senhor. Mas vamos entrar aqui nos versos. O verso 24 vai dizer, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, né? Paulo aqui ele nos ensina que o sofrimento mediante ao anúncio do evangelho é divino, né? Paulo se põe na brecha pelos gentios. O que é isso? O que é se pôr na brecha, né? Ele se põe na brecha pelos gentios. A igreja de Colossos ela é composta, na sua grande maioria, de um povo gentil, não judeu. E com isso, ele é perseguido pelo próprio judeu, né? E a gente sabe aí que em Atos teve aí o primeiro concílio para decidir sobre essas questões da ritualidade, da circuncisão, da guarda do sábado, né? Aí esses povos que foram alcançados pelo ministério de Paulo ao anunciar o evangelho. E isso é importante e deixo para vocês aí ler a Atos dos Apóstolos, leia todo, os 28 capítulos, você vai ver que maravilha é o crescimento e o avanço da igreja. Tá certo?
Paulo também comunica nesse verso 24 que Jesus ele toma o sofrimento do seu povo como sendo o seu próprio. E aí quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, quando você vai lá para o que Lucas relatou em Atos, se você tiver com a sua Bíblia, é interessante que você esteja para você acompanhar o raciocínio, tá? Atos capítulo 9 vai narrar a conversão de Paulo. Quando você chega no verso 4, caminho de Damasco, né? Todos já conhecem, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões, né? Então perceba que Paulo ele tinha muito isso arraigado no seu coração, né? Paulo entendia que esse sofrimento por causa da igreja de Colossos, em especial pela igreja de Colossos, ele sabia muito bem que essas pessoas que cometiam isso com ele não era contra ele em si, mas contra aquilo que ele anunciava, aquilo que ele acreditava, né? Cristo, o Senhor da igreja, né? Então Paulo ele sofreu as suas algemas, né? Paulo estava preso quando escreve esta epístola, né? Quando você vai para o verso 25, ele vai dizer: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento da palavra de Deus, né? Paulo ele vai lembrar aos Colossos, a igreja de Colossos, quem é o alvo, né? Apresentado anteriormente sobre a obra excelente que é Cristo, né? Ele vai dizer assim: olha, eu me tornei ministro pela dispensação que veio da parte do próprio Deus. Ele foi que me confiou esse favor, porque era um favor imerecido, né? Ele está falando aqui da salvação, né? Para dar pleno cumprimento a quê? A que ele foi chamado, a anunciar a palavra de Deus. Então, existe um alvo na mente de Paulo, muito bem fundamentado, né? E é isso que se percebe muitas vezes nas igrejas. As igrejas não entendem a sua missão, qual é o alvo, e se enche de programações, de ritualidades, domingo disso, domingo daquilo, domingo culto disso, domingo culto daquilo. E aí você acaba, irmão, perdendo o alvo. Você fica tão confuso o caminhar da igreja durante um ciclo que você, se perguntar à igreja qual é a missão da igreja, a igreja não vai saber dizer. Também aqui não estou dizendo que os cultos eles podem ser tematizados, né? Que podem ser dirigidos por ministério. Não, aqui não estou condenando a isso. Eu apenas estou dizendo que é importante que a igreja ela perceba o alvo, como Paulo sabia muito bem qual era o alvo, né? Qual era o seu papel dentro dessa missão. Tá certo? Que nós possamos, né, ter essa mente de Paulo dentro das nossas denominações e cosmovisões cristãs, a gente buscar o alvo, que é Cristo, tá? O verso 26 vai falar aí o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Paulo ele já começa a usar aqui palavras para combater o primeiro problema dentro da igreja, né? A primeira tendência, que é o gnosticismo, conhecimento, sabedoria. Então Paulo vai falar de mistério, né? Que é o próprio Cristo, né? O verso 27 ele vai responder quem é esse mistério. A palavra mistério no contexto de Colossos representava algo privado a poucos e somente aos poucos com condições de adquiri-las. Paulo usa a mesma palavra mistério para mostrar que este era mencionado no Velho Testamento, né? Pelos profetas, pelos apóstolos, e que havia encarnado, vivido, foi morto e ressuscitou para a glória de Deus. Ele está falando do próprio Cristo. Olha, esse mistério que eles estão pregando aí para vocês, não é isso, não é dessa forma. Mas o mistério do qual eu já vos anunciei, esse mistério foi já anunciado lá pelos profetas, né? Dos quais nós temos esses escritos, né? Parafraseando eram os rolos de Isaías, né? Neemias, eles tinham esse conteúdo na mão, né? E os conteúdos apontavam ao tempo todo, né? Alguns com mais ênfase, a pessoa e a obra de Cristo, né? Então Paulo ele disse: olha, existe um mistério,
tá? Aí quando você vai lá para segunda Timóteo, quando você vai para 2 Timóteo, segunda epístola que Paulo escreve aos Timóteos, no capítulo 1, do verso 10, ele vai dizer assim: e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Olha só. Para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor aos gentios. Olha ele afirmando aí o que a gente leu no verso 25 também, né? E o verso 12 vai dizer: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha que riqueza, né? Olha que riqueza. Então, é esse mistério que Paulo fala à igreja de Colossos e que ele relata e descreve muito bem em 2 Timóteo, né? Que ele padece, ele sabe o porquê está fazendo. Paulo ele não era um homem confuso nos seus conflitos, nos seus problemas. Os textos sagrados não mostram que Paulo estava sendo na prisão. Por que eu estou preso? Por que esse povo está me apedrejando? Eu não consigo ver isso nas Escrituras. Eu consigo ver um homem consciente de tudo que ele está fazendo, né? E a sua expertise, o seu conhecimento, que não vem dele, mas do próprio Cristo, vai fazer com que ele suporte todas essas coisas. E ele padece pela igreja de Colossos, porque ele sabe, né, os problemas que ele passou para que a ritualidade judaica não fosse imposta também aos judeus, aos gentios. Tá certo? O verso 27 vai descrever esse mistério. Ele vai dizer, eu vou ler logo o 27 e 28 que a gente vai comentar. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Esse mistério que Paulo citou no verso 26. Entre os gentios, que a igreja de Colossos era composta muito mais de membros gentios. E ele vai dizer, isto é, Cristo. E Cristo aonde, irmãos? Cristo em vós, a esperança da glória. Verso 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem. Ó, presta atenção nessa sequência. A qual nós anunciamos, advertindo a todos os homens e ensinando a todos os homens a toda sabedoria, a fim de que apresentemos todos homem perfeito em Cristo. Quando a gente vai para Efésios, quando a gente vai para o que Paulo escreve à igreja de Efésios, capítulo 3, vamos lá, Efésios capítulo 3, verso 6, ele vai dizer assim, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, é participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, o Evangelho pode dizer assim, irmãos, esse mistério que eu vos falo é Cristo. E os nossos irmãos gentios, eles são co-herdeiros, são participantes desse Cristo por meio do Evangelho. Eles creram. Né? Então nós não podemos de forma alguma desmerecer isto. E Paulo, ele antes de entrar de fato num combate a essas 4 tendências que nós vimos nas aulas anteriores, e eu vou deixar aqui acima um card para que você clique e você volte lá para você ver a aula sobre o gnosticismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo, tá? Para que você entre dentro do capítulo 2 entendendo aos combates que Paulo propõe, tá certo? O verso 28, aqui o apóstolo ele vai descrever uma responsabilidade ou responsabilidades que daqueles que saem a anunciar o evangelho de Cristo. Então, aqueles que entenderam de fato o evangelho, quem é o alvo, qual é a missão da igreja, eles têm responsabilidades. A primeira delas é anunciar Jesus Cristo. Essa é a primeira responsabilidade. Eu costumo dizer aos mais chegados que evangelizar não é somente a parte filantrópica da coisa, entrega de cesta básica, corta cabelo. Não, irmão, pode fazer, isso, as coisas não são condenáveis, não. Mas eu não posso substituir algo tão
com fim em si mesmo em algo tão esplendoroso. O evangelho vai muito mais além da parte social da coisa, né? Então, Paulo ele vai dizer assim, você que entendeu, você que sabe qual é o alvo, você que está sob a tutela do Espírito nessa missão, existem responsabilidades. A primeira dela é anunciar a Cristo, e anunciar com fidelidade, irmãos. Tá certo? Anunciar com fidelidade. Se você crê na Bíblia Sagrada como fiel e verdadeira, apta, né? Então pregue com fidelidade. Mas se você não acredita, meu irmão, você já está dizendo, você não acredita. Você não tem nem que perder tempo. Mas se você confessa a Cristo como Senhor e Salvador, use as Escrituras com fidelidade para anunciar a Cristo. A segunda delas é prevenir os seus ouvintes dos erros doutrinários e princípios morais corrompidos. Nós sabemos que erros doutrinários existem diversos, né? Você quer saber se a comunidade da qual você vive ou que você está querendo frequentar é uma comunidade boa? Procure saber o que ela pensa acerca do pecado, acerca da salvação, acerca da Trindade Santa, né? Acerca da Santa Ceia. Essas questões são basilares para uma comunidade sadia, né? E aí você vai perceber, né, se há erros doutrinários ou não, né? E quando tem erro doutrinário, os princípios morais vão por água abaixo, né? Então, aqueles que têm essa responsabilidade precisam anunciar a Cristo, prevenir-se e prevenir os seus ouvintes, né, desses erros e dos princípios morais corrompidos. O terceiro é ensinar essas pessoas a guardar, irmãos. Não basta você simplesmente tagarelar um texto e pronto, e achar que isso é o suficiente, não. O irmão ele precisa ser acompanhado, o irmão precisa existir um discipulado relacional, um grupo de ensino, que seja remoto, quer seja presencial, quer seja grupos de ensino na sua igreja. Mas nós precisamos fazer como Mateus 28:20 nos diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E esse versículo fecha aí o capítulo 28, falando sobre a grande comissão, né? Então, não basta nós que somos ensinadores da palavra apenas falar, é deixar com que as pessoas interajam, elas exponham as suas dúvidas, e aí a gente vai ensinando, fazendo com que essas pessoas guardem toda a Escritura no seu coração. E a quarta é que todos sejam preparados para estarem diante de Deus, né? Ou seja, quando você entende de fato qual é o alvo a ser atingido, irmão, quando você está dentro da missão correta da igreja, você naturalmente terá essas responsabilidades e você corresponderá a elas, né? E a quarta, a última responsabilidade é que todos sejam preparados para estarem diante de Deus. Nós não podemos estar diante de Deus de qualquer forma. Quando você vai para o escrito que Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, acompanhe comigo, abra sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta, irmão, que você vai ler bastante a Bíblia aí nas minhas aulas, tá? Capítulo 11, o verso 2, vai dizer assim, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, assim, quando nós ensinamos, quando nós anunciamos, quando nós prevenimos os nossos ouvintes dos erros, quando nós ensinamos essas pessoas a guardarem, automaticamente elas chegarão diante do noivo de forma imaculada, tá? Então, essas são as responsabilidades que Paulo comunica aí no verso 28. E aí a gente caminha já para o fim da nossa aula, tá? Falando aí do verso 29. Né? O verso 29 também nos comunica algo muito importante e nós iremos ler o texto a partir de agora. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo está dizendo assim, todas essas coisas, todos esses deveres que vocês têm, como a palavra que ele mesmo disse, todas essas... Deixa eu buscar aqui a palavra. Todas essas responsabilidades, eu me esforcei, me afadiguei, eu me cansei, né? Para que elas fossem alcançadas. Então, assim, irmãos, ensinar, buscar conhecimento, não é por osmose não, irmão. Não é você assim, você não se prepara
para você pregar, você não ora em casa, você não tem um devocional de leitura diária de Bíblia, né? Você não pede ao Senhor para lhe mostrar a palavra correta para você trazer para os irmãos. Você não percebe na igreja quais as demandas que existem. Mas não, eu vou lá porque eu vou abrir a boca que o Espírito vai encher minha boca. Você pega algo de um contexto que fala algo específico para aquele tempo, aí traz para o nosso tempo achando que o Espírito Santo de Deus é uma lâmpada mágica para um monte de gente preguiçosa, né? E não é assim. Paulo aqui ele lembra a igreja que mesmo ele preso, existe um esforço da parte dele. E sempre existiu. Você vê isso em todas as suas epístolas, né? Um esforço humano, porém, tá? Mas que em Cristo é fortificado, é eficaz. Lutar e ensinar com a força de Cristo que está em nós. Então, assim, não é maldito homem que confia em todo homem, que faz do seu braço a sua força e se aparta de Deus. Irmão, não pode confiar no irmão, não. Não, o texto está dizendo assim, não confie na sua própria sabedoria, não. Não confie na sua própria força, não. Porque a soberba vai entrar no seu coração achando que a sua força, a sua capacidade, a sua eloquência, os seus dons e talentos vai sobrepor a Cristo. Não, não é isso, né? Paulo, ele se afadiga, se esforça, mas estando em Cristo, ele consegue, pode todas as coisas naquele que lhe fortalece, né? Ele sabe viver prisões, ele sabe viver perseguições, ele sabe por que ele está passando isso. Paulo ele vai afirmar todas essas coisas antes de entrar de fato no combate às tendências que assolavam a igreja. Informações importantes para encorajar os irmãos e que, crendo no mistério revelado, já revelado, tá? Já era suficiente para salvá-los do sofrimento eterno. Então, antes de entrar no capítulo 2 e no combate de todas essas coisas, Paulo precisava preparar os seus ouvintes, né? Encorajando os seus irmãos, falando que a obra, a excelência da pessoa e da obra de Cristo é o suficiente, não é algo reservado, místico, legalista, que eu tenho que cumprir, que eu tenho que fazer para adquirir a salvação. Essas 4 tendências, chamadas heresias de Colossos, elas tentavam minar a salvação. Elas tentavam aniquilar a pessoa de Jesus Cristo, porque ninguém vai ao Pai senão por Cristo. A salvação é mediante a morte vicária de Cristo. É uma obra perfeita. Então Paulo, ele termina o capítulo 1 falando de todas essas coisas para fortalecer os irmãos e dizer que o mistério que já foi revelado é o suficiente para que eles alcancem a salvação. Eu espero que vocês tenham gostado. Na 6ª aula, nós iremos começar o nosso combate junto com Paulo, escrevendo a igreja de Colossos. Se você gostou, meu irmão, acesse aí o joinha, comente, compartilhe com seus amigos e o principal, se inscreva e assista todo o vídeo para a glória de Deus. Isso vai nos ajudar por demais. Que Deus abençoe a sua vida. Até lá, até a próxima aula.